Existem duas grandes regiões do cérebro importantes aqui, para você entender. Existe a amígdala, não é as daqui, aqui é tonsilas palatinas. Isso. Uma vez eu postei isso, o cara falou, mas meu Deus, eu tirei as minhas amígdalas, eu não sinto mais medo. Eu falei, não, Acontecia quando eu dava aula também, eu falava das amígdalas, que o medo tinha relação com as amígdalas. Professor, mas eu tirei as amígdalas. Eu disse, não, você tirou as tonsilas. As amígdalas. Exato. Você tem que fazer uma neurocirurgia para tirar. A amígdala detecta perigo, cara. Imagina que você tá andando e você viu alguma coisa perigosa, a amígdala se acende. Uma pessoa consegue viver sem isso? Não. Dá pra Sem- tirar sem isso do amígdala? cérebro? Dá para tirar. Mas sem- Dá para tirar as amígdalas, né? Quer dizer, teoricamente dá para fazer uma lesão nas amígdalas, só que a pessoa vai ter uma série de problemas. Desde cara. identificar medo, identificar face, tomada de decisão, tudo isso vai pro pau. Entendi. Tem Não alguns- é tão simples quanto agora eu não vou mais sentir medo. Não. Como é que você vai conseguir detectar um perigo e... É importante sentir medo. Aham. A desregulação do medo, um medo em excesso, aí leva a um transtorno chamado de transtorno de ansiedade. Aham. A ansiedade é uma desregulação do medo. Essa Caralho, atividade... esse trabalho de vocês deve ser, meu irmão, uma loucura. Porque 2022, né? O que mais tem é uns caras com ziquezira na cabeça, cara. cara. Eu diria que o volume de atendimento nos últimos 3 anos aumentou Explodiu, bastante, explodiu. E algumas Explodiu. coisas novas, cara. Problema com pornografia. Hã? É uma inundação no consultório, velho. No Cara, seu, não sei se Problema é no com seu. pornografia. Se você me perguntasse, Ah. 10 anos atrás, se pornografia era alguma coisa perigosa, não. Hoje pornografia é pior que cocaína. É mais fácil tratar um viciado em cocaína do que um viciado em Cara, é foda, pornografia. velho. Que isso, É? cara? Juro Punhetinha por do Deus. mal. No banheiro do trabalho. Punhetinha do mal, não associação entre pornografia e punheta. Como assim? Porque punheta sem pornografia, você vai bater uma. Certo? Agora com pornografia, toda hora que você estiver entediado, você vai acessar a pornografia e vai bater uma punheta. O cara não tá batendo punheta porque ele tá com tesão. Ele tá batendo punheta porque ele tá entediado, porque a dopamina do cérebro dele baixou. Que pira, cara. Qualquer vício ou comportamento que envolve dependência, basicamente duas coisas ativam aquele vício. Ah. Tédio, isso as pessoas muitas vezes não sacam, e o estímulo de querer aquilo. Muitas vezes você busca uma droga porque você viu alguma pista ambiental que relaciona você a buscar aquela droga. O pessoal tem que entender uma parada, Igor, que vício ele é extremamente contextual. Por exemplo, se você tem problema com álcool, normalmente você vai ter vontade de beber álcool quando você está com um amigo que bebe álcool com você, ou quando você vai ao bar que você normalmente bebe álcool, ou uma contextualização temporal. O seu cérebro sabe que chegou sexta-feira e começa a te dar vontade de beber álcool. O seu cérebro sabe calcular faz tempo, sentido, cara. aham. Sabe calcular tempo. Pornografia tem bons estudos mostrando que no cérebro a pornografia atua nas mesmas regiões e pelos mesmos mecanismos de outras drogas. Então você vê uma pista, sei lá, uma mina com uns peitão no TikTok dançando. Aquilo ali liga umas Instagram. regiões no seu cérebro, no Instagram. No Instagram. E uma Aquilo gostosa liga- no Instagram. Liga uma região no seu cérebro que a gente chama de área tegmentar ventral, não precisamos saber esses nomes. ATV. A TV, essa área joga neurônios, que são células do seu cérebro, tem ramificações de neurônios até uma região chamada núcleo acumbente, numa regiãozinha chamada estriado ventral. Fica no prosencéfalo basal. E lá, Vai se vocês não precisam fuder. saber desses Vai nomes se aí, cara. fuder, Mas vai. é importante falar, meu. A galera que estuda isso daí, que depois gosta de pesquisar. Esses neurônios vomitam ali um neurotransmissor chamado dopamina, isso você já ouviu falar, Esse já. e te dá motivação em acessar a pornografia e fazer aquilo. Motivação e prazer. Só que o que acontece, cara? Não é só, o cara não tá sentindo tesão de verdade. Não, cara. Ele acha que tá, mas não tá. Não, ele nem sabe que tá sentindo tesão. Ele tá ali de bobeira, daí começa a bater o tédio, ele tá com o celular e vai acessar o celular. Porque ele não tá querendo dar uma gozada, ele tá querendo dar uma liberada de dopamina no núcleo acumbente. cara. Entendi. Só que qual que é o problema, meu? Hum. Esse núcleo acumbente, ele fica ao lado de uma região chamada de estriado dorsal. E a região do estriado dorsal é a região do nosso cérebro onde estão os vícios. Então você começa a liberar muita substância aqui por um mecanismo chamado de neuroplasticidade, ou seja, mudança conformacional do seu cérebro. Aquela circuitaria envolvida pela punheta migra
Desculpa. É legal que o cara tá falando um monte de termo técnico. O cara vai e do nada botar lá, né? O estriado O dorsal. estriado dorsal. Olha, a punheta vai lá pro núcleo caudado. Cara, e essa circuitaria começa a migrar, cara. E aí você começa a formar um processo de dependência. O seu comportamento começa a precisar daquilo ali. E aí forma um vício. Que pira. E aí tem uma coisa interessante nisso, né, cara? Porque daí, por exemplo, tá, mas por que você não consegue parar a pornografia? Porque, pô, então eu não quero fazer pornografia. Uhum. Porque a partir do momento que ela começa a dorsalizar, que nem ele tá falando, né? Ela vai criando uma rede, porque ele falou, é a rede do vício, não, é a rede do hábito. É o mesmo lugar. Você é cheio de hábito. Ali, na neuropsicologia, a gente diz que ali é a formação de esquemas, onde você forma aqueles comportamentos habituais que você não precisa prestar tanta atenção. Uhum. Que você faz, tipo, dirigir carro. Cara, isso é ali muito estranho. Outro dia, cara... desculpa te interromper, Não, mas por é que favor. assim, sobre isso é muito... Outro dia eu tava aqui, e aí eu entrei no carro, e aí depois eu tava em casa. Isso, porque você não Eu fiquei assim, precisa... caralho. Você não precisa dar atenção pra fazer Eu fico isso. com medo, assim, às vezes eu fico assim, caralho, eu parei no sinal. Eu não lembro mais, tá ligado? É automatizou. automaticaço. E Totalmente isso que aconteceu no seu cérebro acontece no mesmo lugar que os vícios. Isso. Ou seja, no cérebro, cara, presta atenção no que eu vou te falar agora, velho. No cérebro, um vício é um hábito. É a mesma coisa. Um super hábito, um hiper Um vício hábito. é um hiperhábito. Você faz aquilo automático e não consegue controlar. É louco isso, né? Caraca. E o ambiente aciona. Muito legal. Hã? E o ambiente aciona. Mas eu ia te falar que essa rede dorsal, ela começa a operar automaticamente. Né? Então, por exemplo, o que acontece? Você está dirigindo o teu carro, você está no automático, mas se acontece alguma coisa, você sai do automático e aquelas informações voltam para tua consciência. Aham. Então você começa a prestar atenção naquilo. E deve. Certo. Eu imagino que existem técnicas. Porque assim, isso é bom? Cara, é bom, porque imagina o seguinte, o nosso cérebro ele gasta muita energia. É o segundo sistema que mais gasta energia, só pede para o sistema digestivo. A gente gasta 20% dos metabólitos e 15% do E oxigênio. tem 2% do tamanho do corpo. O negócio tem 1,8 kg, 1,6 kg. Tá. Certo? É cara? Então caro. é muito caro. caro. Essa região, que é o córtex pré-frontal, ela é muito mais cara ainda. Tá. Porque ela É tem que é a muitas região que a camadas- gente tá pensando. Isso, porque ela é neocortical, ela tem muitas camadas de neurônios Tá. ali, certo? Então, exige muito energia. Então, se você automatizar as coisas, você pode usar menos o córtex pré-frontal. Então, Tá. imagina, lembra quando você começou a aprender a dirigir? Aham. Você tinha que Foco prestar atenção- total. Foco total, Isso. foco total. Agora você já dirige. Eu não conseguia mudar a música. Agora, isso, Foco agora total. você já dirige trocando a música, falando no celular, É. com o pé na direção. É. Tá. É mas... importante pra gente conseguir. Pensa assim, ó, essa região que forma os hábitos e os vícios, ela é mais lá pro meio, é mais ou menos como se fosse entre as suas duas orelhas, bem no meio das suas duas orelhas, no meio do cérebro, Tá. essa região dos vícios e dos hábitos. Quando você vai adquirindo uma habilidade, o seu córtex pré-frontal precisa jogar o seu foco atencional para aquilo, mas com o tempo você vai automatizando para liberar o seu córtex pré-frontal para fazer outras coisas, tá ligado? Você Senão vai imagina se você tivesse que pensar toda vez, mesmo jeito sempre para dirigir, cara. Canseiro que que não ia loucura. se dirigir. É. Você vai migrando isso para essa região que ele falou, que a gente chama de núcleos basais. São 3 núcleos principais, putamen, caudado e globo pálido, né? E abaixo tem esses núcleos que ele falou, daí tem os outros núcleozinhos. E no meio disso tudo a punheta. A punheta vai entrar ali exatamente nessa região. Mas o que acontece, velho? Geralmente a gente tem um circuito que envolve o córtex pré-frontal, órbito frontal, que é uma parte dele, que, de certa forma, ela avalia o contexto, o gasto energético e quanto que eu vou ganhar por aquilo, certo? E ela depende de dopamina também. Essa área, especialmente, ela tem uma habilidade muito bacana. Ela freia o nosso comportamento. É um núcleo que está ligado a inibir os nossos comportamentos. A gente chama de comportamento inibitório, né? Então ela analisa uma coisa, se ela vê que não vai dar muito certo, se o custo é muito alto, ela puxa o freio daquilo. Essa hiperexcitação nos gânglios basais, ela vai diminuindo a atividade inibitória do córtex pré-frontal. É tipo Então um cabo de guerra que começa a ficar mais Isso. forte aqui, ó. O cara sabe que tá ruim, não quer bater punheta, mas não consegue parar. Pensa assim, ó, Igor, Tá, vamos um entendi. pouquinho mais longe. Igor, você tá rindo, isso é... Cara, Cara, isso é triste. foda, velho. É sério, triste, velho. Ô, meu, é sério, triste, cara. é O sério. cara não consegue trabalhar, irmão. Que isso, É cara? sério, velho. Eu tô falando sério, cara. É uma os psicólogos que estão assistindo aqui me dizem se eu tô mentindo. Mas aí, é uma mas epidemia isso na daí, clínica, velho. isso é
causado pelo cara que começou a ver uma putaria de sacanagem, não sei o quê. O que causa isso? É o excesso? Pensa assim, ó. Perdão, Fábio, deixa eu só concluir um Por pouquinho favor, desculpa, por só pra gentileza. galera entender. O Fábio explicou que você tem um cabo de guerra entre o seu córtex pré-frontal que inibe o comportamento e as regiões mais lá do meio do cérebro que fazem você querer aquele comportamento recompensador, ok? Mesma coisa que acontece com substância, etc. Tá. Nessa regiãozinha aqui que aumenta a busca por comportamento recompensador, existe alguns receptores e neurotransmissores que são substâncias químicas que fazem isso acontecer. Tá. O principal deles, tem outros, acetilcolina, noradrenalina, até mesmo endocannabinoides, mas o principal dele é a dopamina, Tá. o neurotransmissor que atua ali. A dopamina ela tem vários receptores, como se ela fosse uma chave que entra em fechaduras. Tem uns 4 tipos de fechadura. Uma em específico que está nessa região é o que a gente chama de receptor de dopamina D2. Conforme a dopamina vai ligando nessa região, os receptores, com o tempo, isso foi um estudo publicado na PNAS, de uma autora chamada Nora Volkow. Ela não viu com pornografia, ela viu com usuários de metanfetamina. Essa dopamina liberada ali começa a internalizar os receptores. Então o receptor está na membrana e eles começam a vir para dentro da célula, deixando menos receptor ali, fazendo com que exista uma necessidade de mais liberação de dopamina para alcançar o mesmo barato. Entendi. Isso é um dos mecanismos da dependência. Mas olha que interessante, cara, e explicando o que o Fábio mostrou. Essa diminuição de receptores ali devido ao grande vômito de dopamina ali em cima, existe uma associação, a gente não sabe se é causal, mas quanto menos receptor você tem, menos o seu córtex pré-frontal está funcionando direito. Em outras palavras, menos poder o córtex pré-frontal tem de frear o comportamento. E isso cria um ciclo vicioso, porque você tem menos receptor, você precisa de mais substância que diminui o receptor. E eu não tenho cada vez menos freio. Cada vez menos freio. E aí o cara não só precisa mais de droga, como ele tem menos poder de frear o uso. Caraca, então basicamente, se eu tô entendendo, existem pessoas que são tão dependentes de pornografia quanto existem pessoas que são dependentes de maconha, por exemplo, drogas. Qualquer maconha, cocaína, exatamente. Dá pra considerar a pornografia uma droga do ponto de vista que vocês estão... Dá pra considerar o uso de cocaína um hábito. Tá, Isso. tá. É que pensa assim, Igor. Vício, não vício, vício, não vício. Grandes discussões. Por exemplo, açúcar vicia, comida vicia, não sei o que vicia, isso vicia. Dentro do estudo de circuito, não existe esses nomes para nós, vício ou não. A gente olha se aquele comportamento está sendo disfuncional ou não. Existem critérios para caracterizar vício, se tem tolerância, se a pessoa prefere aquilo em função de outras coisas, se precisa aumentar o consumo para alcançar o mesmo barato. Existem alguns critérios. Ninguém sabe, a comunidade científica não chegou em alguns acordos, por exemplo, se açúcar vicia ou não. Mas o que a gente sabe no uso da pornografia é que os sistemas que estão envolvidos são os mesmos envolvidos com o uso de cocaína e a pessoa tem prejuízo funcional grave, cara. Puta, Grave. do cara não conseguir trabalhar. Cara, eu já doideira. peguei pessoas Não que batem 10 punhetas por dia, velho. Não consegue trabalhar, não consegue tem se mais de 12 relacionar. E tem mais de 12 anos. Tem 40. Que loucura. E Cara- daí o cara não consegue trabalhar, não consegue se relacionar. O casamento vai pro saco. A autoestima dele vai lá embaixo. O cara entra em depressão, o cara fica mal, que nem o uso de outra droga. Que Seu loucura. humor começa a ser afetado. Isso deve ter sido potencializado nos últimos tempos, que o acesso ficou absurdo de fácil, né? Perfeito. Que loucura. Antes era a revistinha da Avon. Era aquilo que eu te falei antes, você ia da casa do teu primo pegar as revistas que ele tinha debaixo quando você era moleque, né? Tinha, Aquela foto carregava devagar, assim, era 4 horas até carregar a Não, foto na eu internet. sou da época das revistas mesmo, né? Que Uma botava revista debaixo que do ficava colchão, toda assim, grudada. Cara, toda e assim, é uma parada, meu. Daí você que- tinha uma revista que durava 2, 3 anos, né? Essa menina que eu conheço. A revista 2, 3 anos. Você tinha até que você gostava mais, né? Agora não, cara. Você abre o celular, você tem